Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu estava hoje em estado meditativo, não necessariamente sentado de olho fechado, de vez em quando eu entro em estado meditativo assim, meio que do nada, assim, sabe? Às vezes eu tô andando na rua e daqui a pouco eu começo tipo... Eu entro em um estado meio em ondas cerebrais, meio gama, assim, sabe? Fico meio... E aí, eu recebi uma inspiração quando eu entrei num estado meditativo de, além de falar sobre o princípio do autoconhecimento, e agora já entrando na aula de hoje, se chama o princípio do autoconhecimento. O que significa isso? Significa que na aula de hoje eu vou explicar para vocês o que faz uma pessoa ela começar o processo de conhecer a si mesmo na própria vida. O que faz uma pessoa... O que acontece na vida de uma pessoa que faz ela sair da alienação de si mesmo para ela entrar no conhecer a si mesmo? Qual é o gap? O que faz essa pessoa estar no caminho do autoconhecimento e essa pessoa não estar no caminho do autoconhecimento? O que faz uma pessoa buscar conhecer a si mesmo e o que ela precisa para isso. Só que hoje eu estava em estado meditativo e aí os mentores espirituais me pediram para colocar um assunto complementar. E esse assunto complementar que eles trouxeram é um assunto que antecede o princípio do autoconhecimento. Eu falei, nossa, mentores, que interessante esse assunto. É o princípio que antecede o princípio do autoconhecimento. Como os mentores disseram para mim, uma pessoa para chegar no autoconhecimento, ela precisa de uma coisa antes. E eles pediram para trazer essa coisa antes para enriquecer ainda mais essa aula. Então, existe um princípio antes de chegar no princípio do autoconhecimento. Qual que vocês acham que é esse princípio? E aí eu fiquei nessa conversa hoje, né, em estado meditativo, conversando com os mentores espirituais. E a informação, o nosso bate-papo, né, foi sobre maturidade. Existem dois tipos de maturidade. Existe a maturidade material, a maturidade individual, a maturidade egóica, que a gente pode chamar de a maturidade egóica. Quem está no mente consciente já tem uma boa noção do que eu quero dizer quando eu falo sobre isso. Maturidade individual, que é a maturidade do indivíduo como ego, né? Existe dois tipos de maturidade: a maturidade egóica, a maturidade individual. E existe a maturidade espiritual, que é a transcendência do indivíduo. É quando a onda percebe que ela é o oceano. Ela não deixa de ser onda, mas ela percebe que ela é o oceano. Só que para a onda perceber que ela é o oceano, primeiro ela precisa entender que ela precisa se desenvolver como uma onda. Ela precisa ser plenamente uma onda para então ela perceber que ela é um oceano. Então, existem dois tipos de maturidade: o desenvolvimento do ego e o desenvolvimento daquilo que existe além do ego, que é a maturidade espiritual. Então, pessoal, autoconhecimento é a mesma coisa que maturidade espiritual. É a mesma coisa. Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente também está falando de maturidade espiritual. Porque quando uma pessoa ela entra no caminho do autoconhecimento e ela vai se desenvolvendo no caminho do autoconhecimento, ela naturalmente vai chegar no espírito. Ela vai chegar naquilo que nós somos em essência, que é o espírito. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, conhecer a si mesmo, invariavelmente, em algum momento desse trilhar de caminho do autoconhecimento, ela vai conhecer o espírito. Então, ela vai se desenvolver espiritualmente, ela vai amadurecer espiritualmente, naturalmente dentro do autoconhecimento. Só que, para a pessoa entrar nesse caminho do autoconhecimento, que é o que uma pessoa precisa fazer
para sair da ignorância e da alienação, para entrar no autoconhecimento, eu ainda vou falar hoje, eu vou falar um pouco antes daquilo que os mentores pediram para passar, que é a maturidade individual ou maturidade egóica. O que faz uma criança, agora falando em termos de ego, tá? De indivíduo, o que faz uma pessoa amadurecer o ego? Tem uma aula do Mente Consciente que eu falo só sobre isso também, como amadurecer o ego. O que faz uma criança chegar na vida adulta? O que faz uma pessoa, um ser se desenvolver egoicamente? E mesmo que ela seja uma criança, um adolescente, adulto ou já na terceira idade, porque existem muitas pessoas adultas, porém infantilizadas. Então, o que faz uma pessoa trilhar o caminho da maturidade egóica? Existe uma palavra para isso, que se chama responsabilidade, autorresponsabilidade. A gente sabe que a gente está trilhando o caminho do amadurecimento egóico quando a gente começa a assumir responsabilidade. Então, é importante, por exemplo, para uma criança, que os pais sejam maduros o suficiente para entender que é através de dar responsabilidades, de acordo com a idade, obviamente, de cada pessoa, e de acordo com o nível de consciência que ela pode assumir, para ela poder amadurecer. Dentro da terapia, por exemplo, eu faço muito isso quando eu atendo pessoas adultas, porém extremamente infantilizadas ainda. Aos poucos, eu vou dando de maneira muito habilidosa pequenas responsabilidades para aquela pessoa assumir. Eu não jogo uma, faz isso, mas a gente vai conversando e a gente vai chegando a responsabilidades que aquela pessoa pode assumir naquele momento. Às vezes uma coisa pequena, uma só para começar, mas conforme for passando a terapia, a pessoa assume uma responsabilidade, assume duas, assume uma responsabilidade um pouco mais complexa, que existe um pouco mais de maturidade, e assim vai. Para a gente amadurecer o nosso ego, a gente precisa de responsabilidade, a gente precisa assumir responsabilidade. E quando a gente chega num nível de maturidade egóica o suficiente, a gente começa a entender que a gente também precisa assumir autorresponsabilidade. Porque uma coisa é você assumir responsabilidade, sei lá, pela tua vida financeira, ou pela tua alimentação, ou essas coisas mais cotidianas, mais básicas. Mas você, às vezes, a gente vai amadurecendo e a gente precisa assumir também responsabilidade pelo que a gente sente. Como que a gente reage diante de certas situações, pelos ambientes que a gente se coloca, pelas relações que a gente vive. Isso também é nossa responsabilidade. Como diz uma amiga minha, cada um está onde se coloca. Então, entender isso é amadurecer individualmente. A gente só amadurece o nosso ego quando a gente começa a assumir responsabilidade. E a autorresponsabilidade, a minha vida é minha responsabilidade. Isso, uma pessoa que não tem essa autorresponsabilidade, ela não consegue entrar no caminho do autoconhecimento. E é por isso que os mentores pediram para passar esse conhecimento antes do princípio do autoconhecimento, ou seja, o princípio da maturidade espiritual. Uma pessoa que ela não desenvolveu maturidade egóica ou individual o suficiente para ela entender que ela é responsável pela própria vida, esse sentido de autorresponsabilidade, ela não entra no caminho do autoconhecimento. E se uma pessoa que não assume autorresponsabilidade entra no caminho do autoconhecimento, ela desvirtua. Ela desvirtua, ela começa a inventar coisa, e aquilo que hoje em dia se chama de uma maneira sarcástica de o movimento esquizotérico, que é aquele movimento de esquizofrenia com esoterismo, sabe? É aquela pessoa que ela entra no negócio meio espiritual, só que ela vive fantasias, ela não está vivendo o autoconhecimento, ela está vivendo uma fantasia, ela está vivendo um delírio, que se chamou de esquizoterismo, sabe? Essa mistura de esquizofrenia com esoterismo, com esotérico, que a pessoa vive uma fantasia, vive, sei lá, qualquer coisa, porque essa pessoa não desenvolveu a autorresponsabilidade. Ela acha que tudo é responsável por aquilo que ela está vivendo.
Ah, minha vida tá o caos porque o Mercúrio tá retrógrado. Sabe? Tipo um negócio desse, assim. Não que os planetas não influenciem nossa vida, mas, tipo assim, a vida dela tá o caos. Ah, é porque o Mercúrio tá retrógrado. Ah, é porque abriu o portal 1212 de cabeça para baixo. É sério. E a pessoa entra num esquizoterismo. Tudo é responsável pela vida dela estar do jeito que ela está, menos ela mesma, menos as ações dela. É o planeta que está retrógrado, é a lua que está de cabeça para baixo, é o portal 1111 que abriu, é a hora igual, sabe? É tudo o que está acontecendo. É a obsessão espiritual, menos ela. Ela não está fazendo nada de errado. A vida dela tá ótima, sabe assim, o pensamento dela tá puro, a mente dela tá pura, o corpo tá puro, não tem nada que ela precise melhorar na vida dela. Essa pessoa que não desenvolve a autorresponsabilidade, quando ela vai para a espiritualidade, para o autoconhecimento, ela vive uma esquizofrenia, ela vive uma fantasia, ela vive, sei lá, coisas da cabeça dela. Literalmente assim, ela vive literalmente um devaneio, não é real. Então, antes da gente entrar no caminho do autoconhecimento verdadeiro, que é o que eu vou falar agora, a gente precisa assumir responsabilidade pela nossa própria vida. A gente precisa começar a assumir responsabilidade na nossa vida e a gente precisa começar a entender que nós somos responsáveis pela vida que a gente leva, sem justificativas, sem vitimismo, sem mimimi. Nós somos responsáveis por como a nossa vida se encontra nesse momento. E se a gente olhar para a nossa vida com sinceridade para o nosso passado, a gente vai ver que foi isso mesmo. Ah, minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo, foi que pena, que droga, infelizmente. Mas a sua vida está do jeito que está hoje, é sua parcela de responsabilidade também. Então, sair desse vitimismo infantil é importante para entrar no autoconhecimento. Sim, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo, beleza, já aceitei isso. Quem assistiu já a aula de ontem vai entender, tá lá gravada na mente consciente. Beleza, aceito isso, obviamente. Agora minha mente começa a buscar soluções. Beleza, eu preciso assumir a parcela de responsabilidade que meus pais fizeram isso, mas hoje a minha vida é minha responsabilidade. Sou eu que preciso melhorar, não são os meus pais que precisam melhorar por mim. Sou eu que preciso melhorar. Aí a vida da pessoa começa a amadurecer individualmente, como indivíduo, como ser humano individual, como ego, que é importante. Esse negócio de o ego é o inimigo, quebra o ego, destrói o ego, pelo amor de Deus, pessoal. Isso não existe, não façam isso. Esse tipo de pensamento só leva, sinceramente, a neuroses e depois psicoses, porque como é que você vai destruir uma camada da existência para você existir? O ser humano sempre faz isso, né? O ser humano, tudo aquilo que o ser humano não conhece, coloca como inimigo. Ego, não sei o que é, não conheço, é inimigo, vamos destruir. A história do ser humano é isso. Tudo aquilo que eu desconheço, eu destruo. Eu não vou nem me botar para conhecer, eu não vou nem me colocar para estudar. Eu destruo, não, o ego é inimigo. Vou destruir. Como assim, pessoal? Calma, o ego é uma camada da existência. Ele tem as funções, ele tem as dinâmicas. Lá no Mente Consciente eu ensino as 3 dinâmicas estruturais do ego, as 2 funções básicas do ego. Tem aula lá disso. O ego tem a função dele. O ego tem as dinâmicas dele de existência. Para a gente transcender o ego, a gente precisa conhecer o ego, não é destruindo o ego. Ah, vou destruir o ego e me ilumino. Pô, pelo amor de Deus, eu não sei de onde inventaram isso. A gente tem que conhecer para trabalhar ele de maneira consciente. Então, se você hoje, por exemplo, é um adulto, uma adulta, que quer entrar no caminho do autoconhecimento, ou já está, mas está na esquizoespiritualidade, o que traz o senso de autoconhecimento, de conhecer a si mesmo, é necessário a autorresponsabilidade. Assumir a responsabilidade pela própria vida, a parcela de responsabilidade pelo hoje, como a sua vida está, as suas relações estão e etc. Até aqui, pessoal, ok? Até aqui vocês estão conseguindo acompanhar essa primeira parte da aula? A primeira parte foi essa. A primeira parte da maturidade, que é a maturidade egóica e individual. Que é o que me foi inspirado a falar. Até aqui vocês estão ok?
Quem nunca foi esquizotérico que atira a primeira pedra? Muito bom. Vamos para a segunda parte. O princípio agora do autoconhecimento, o princípio da maturidade espiritual. Eu vou ler aqui para vocês uma mensagem que eu recebi de uma querida seguidora que vira e mexe e conversa comigo aqui no Instagram. Ela me mandou uma resposta de um stories que eu fiz. Ela mandou assim para mim: passei por uma situação parecida. O tempo todo joguei a responsabilidade para o outro. Hoje eu vejo que a responsabilidade foi minha, pois ignorei sinais. Percebi que eu só falava, mas não agia. Muitas vezes fiquei pé da vida quando alguém dizia que a responsabilidade era minha, mas essa é a verdade. E eu respondi para ela: você está no caminho certo do autoconhecimento. Agora, pessoal, por que ela está no caminho certo do autoconhecimento? Por que eu consegui perceber muito claramente que essa pessoa está no caminho do autoconhecimento, e o autoconhecimento consciente, e não esquizoterismo? Tem uma palavrinha que define o princípio do autoconhecimento, que define quando uma pessoa sai da ignorância, da alienação e entra no autoconhecimento. E essa palavra se chama verdade. Não tem aquela frase de Jesus? Conhece, como é que é? Da verdade que ele fala? A verdade vos libertará. Conhece a verdade vos libertará. Pessoal, a verdade é o princípio do autoconhecimento. Não é o que eu quero, não é o que eu acho, é a verdade. Olha a resposta dessa moça. Muitas vezes fiquei pé da vida quando alguém dizia que a responsabilidade era minha, mas essa é a verdade. Antes, ela não estava no caminho do autoconhecimento. Por quê? Porque ela não vivia de acordo com a verdade. Ela não buscava a verdade. Ela buscava estar certa. Ela buscava viver de acordo com aquilo que ela queria viver. E não de acordo com a verdade. Uma pessoa que está no caminho do autoconhecimento, ela não vive fantasia. Ela vive a verdade. Não é o que eu acho que deveria ser, é como está sendo, ou seja, a verdade do que está sendo. A pessoa que está no caminho do autoconhecimento, ela vive com os pés no chão e a cabeça em Deus. O que significa os pés no chão? Vivendo de acordo com a realidade do mundo. Não é aquela pessoa que fica vivendo fantasia. É a pessoa que vive de acordo com resultados, com aquilo que está diante dos olhos dela. E o mais bonito da verdade é que a verdade ela tem várias formas. A verdade une, não é nem formas, perdão. A verdade ela tem diferentes níveis de verdade. Existe, por exemplo, a verdade factual, que é aquela verdade objetiva. A verdade factual é aquilo que é o que está acontecendo, é o fato. Existem outros níveis de verdade, que é a verdade interior. Quais os meus pensamentos, o que eu estou sentindo, as minhas intenções. Isso é uma verdade, é a mesma verdade, só que de maneira mais subjetiva. E existe a verdade única, que é, quem já teve momentos de transcendência do ego sabe do que eu estou falando, que é a unicidade. Só existe uma única verdade, pessoal. A verdade, ela não é relativa. Ela é ou ela não é. A verdade, pessoal, verdade, bondade, beleza não são relativos. A verdade não é relativa. Existem diferentes níveis da verdade única. E por que a pessoa que vive no autoconhecimento, de acordo com o autoconhecimento, ou seja, ela encontra essa verdade única invariavelmente? Porque sempre quando a pessoa vai conhecendo a si mesmo, vai chegar um momento onde ela vai chegar na verdade sobre si. Se a pessoa fica buscando, beleza, mas quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou diante disso? Existem diferentes níveis dessa verdade. Existe a verdade factual, ou seja, aquilo que eu estou fazendo, os resultados daquilo que eu faço.
Isso é uma verdade. Por exemplo, vou pegar um exemplo. Eu quero enriquecer, mas eu estou empobrecendo. Qual é a verdade? Que eu estou empobrecendo. Ou seja, a verdade é que eu estou fazendo alguma coisa errada. Não é o Mercúrio que está retrógrado. Não é a Lua que está de cabeça para baixo. Existe alguma coisa dentro de mim que eu estou fazendo errado. Existem várias pessoas que enriquecem. Eu estou fazendo alguma coisa de errado. Ou seja, existem coisas dentro de mim que estão fazendo com que a verdade factual se apresente dessa maneira. Então a verdade factual, ela é uma referência para a verdade interior. Pessoal, é resultado. A gente pode observar, aprender muito sobre nós ao observar os resultados da nossa vida. Se hoje você quer ter paz, mas você está sofrendo, é porque tem alguma coisa que está acontecendo dentro de você que está errado. Aí o que acontece? Quem está no caminho do autoconhecimento, mas não assume a autorresponsabilidade, ela vai culpar tudo. Vai justificar a própria miséria que ela vive de N maneiras. Tudo vai ser o problema. O problema vai ser o quê? O governo. O presidente, o governador, vai ser isso, vai ser aquilo. Todo mundo, o pai, a mãe, a pessoa tem 50 anos, mas o fato da pessoa não conseguir viver relacionamentos saudáveis foi o que a mãe dela falou para ela 5 anos atrás. Ela culpa a mãe até hoje e ela não nem nada para se mexer para isso. Então, pessoal, o primeiro nível de verdade é a verdade factual, é a verdade objetiva. Se hoje a verdade objetiva da vida de vocês, ou seja, a vida objetiva, externa, material da vida de vocês, não está legal em diferentes níveis, em diferentes formas, é porque a verdade interior está um caos. Essa é a verdade. Eu tô pobre por causa disso. Não, você tá pobre porque você tá com crenças, provavelmente tá com crenças erradas, tá com preguiça, procrastinação, várias questões emocionais, crenças limitantes, que vocês precisam olhar a raiz, que vocês precisam ir para dentro, observar a verdade interior para mudar a verdade exterior. A gente muda a verdade objetiva, externa, material, quando a gente muda a verdade subjetiva. Só que a gente pode entender sobre a nossa verdade subjetiva olhando a nossa verdade objetiva, factual. Repete padrão de relacionamento. Só relacionamento furado, um após o outro. Tem alguma coisa dentro de mim que está errado. Tem alguma coisa dentro de mim que está me fazendo manifestar essas relações. Por que eu fico atraindo esses tipos de relacionamento? Eu sempre falo, quem está no caminho do autoconhecimento não fica falando por que eu atraio isso. A pessoa se pergunta, por que eu estou escolhendo isso? Porque quando a gente fala, esse negócio de atraio, caiu no senso comum, que hoje em dia as pessoas falam, por que eu atraí isso? Aí eu falo, por que você está escolhendo isso? E como eu mudo de escolher isso? Porque, eu tô atraindo, meio que tipo assim, sabe, tira a responsabilidade dela. A autorresponsabilidade dela tem que olhar para ela mesma para entender o que faz ela se atrair por aquele determinado tipo de pessoa. Eu só atraio homens indisponíveis, eu só atraio mulheres, sei lá, não sei das quantas. Não, você não só atrai. Existem mil mulheres que passam por você todos os dias. Existem 1000 homens que passam por vocês todos os dias. Por que vocês se interessam? Ou seja, por que vocês sentem atração física e emocional exatamente só para aqueles que vão te rejeitar? Ou que não estão abertos para uma relação? De 1000, sei lá, 3 estão nesse estado. Você só escolhe esses 3? Tem alguma coisa dentro de você que está fazendo você escolher isso. Isso, pessoal, é autoconhecimento. É viver de acordo com a verdade. É buscar sempre a verdade. Não é buscar estar certo. Não é buscar estar certa. É buscar a verdade. E dentro dessa verdade vocês podem estar errados. Quem está no alto caminho do autoconhecimento não busca estar certo. Busca a verdade. Não interessa, não importa se ela é confortável ou se ela é desconfortável. É a verdade, eu que preciso encarar. Quando a pessoa chega para mim e fala assim, Henrique, eu descobri tal coisa, foi super desconfortável, mas essa aqui é a verdade. Eu falo assim, tu tá no caminho certo do autoconhecimento. Você pode ter certeza que se tu continuar por esse caminho, tu vai, em algum momento, vai mudar. Porque a postura da pessoa muda. A pessoa que vive fantasia, ela não busca a verdade, ela busca estar certa.
Muitas vezes a verdade ela não é prazerosa. Muitas vezes a verdade pode ser prazerosa, mas muitas vezes ela não é prazerosa. A gente tem, por exemplo, uma das pessoas um dos seres, um dos mestres que eu mais admiro, que viveu em verdade, foi Jesus. Jesus, quando ele foi conversar com Pôncio Pilatos, né, que é dito lá na Bíblia que ele teve uma conversa com Pôncio Pilatos, ele foi levado até Pôncio Pilatos porque falavam que ele estava se julgando como rei dos judeus, rei disso, rei daquilo, e que o Pôncio Pilatos chegou para ele e falou assim: Jesus, para com isso, cara, tipo, chega lá, vai lá fora, fala que tu não é rei de nada, fala que tu não é iluminado não. E Jesus, ele falou: não, mas essa que é a verdade. A verdade é, Deus me inspirou a estar aqui. Eu não vou mentir e dizer que aquilo que eu disse não é Deus que está falando através de mim, porque é. E ele sabia que se ele continuasse vivendo de acordo com a verdade, ele iria enfrentar punições muito severas, e ele se manteve do lado da verdade. Outro exemplo também, talvez mais atual, que muitas pessoas conheçam, seja o Chico Xavier. Chico Xavier viveu de acordo com a verdade, não aquilo que ele queria, ou que era mais gostoso para ele. Ele viveu de acordo com a verdade. A verdade dele, não existe a minha verdade e a sua verdade. Existe a verdade, que se manifesta em diferentes níveis em diferentes pessoas. Só existe uma única verdade. Não existe a minha verdade, existe a minha opinião. Quando a gente fala, essa é minha verdade, não, essa é minha opinião, que muda o tempo inteiro. Existe uma grande diferença entre fatos, opiniões e julgamentos. Vou dar uma aula sobre isso no Mente Consciente, inclusive bem breve, tá na lista. A gente vai estudar a diferença entre um fato, uma opinião e um julgamento. Qual é a diferença entre os três? Existe uma larga diferença entre os três. Então, quando uma pessoa fala essa é minha verdade, ela não está falando minha verdade, porque a verdade ela nunca pode ser minha. A verdade é de todo mundo, é uma única verdade. Se é verdade para mim, então é verdade para todo mundo. Se aquilo que eu estou falando é verdade para mim, mas não é para o outro, então é minha opinião. Por isso que certos conhecimentos, eles simplesmente às vezes mudam de palavras, mas eles sempre continuam os mesmos, em diferentes palavras, em diferentes contextos, em diferentes culturas, porque a verdade é uma só. Você vê, Jesus falou de uma maneira, a verdade única, Babaji fala de uma outra maneira, a verdade única. Diferentes religiões falam da mesma verdade de maneiras diferentes, mas é a mesma verdade. Uma pessoa começa o caminho do autoconhecimento quando ela busca a verdade das coisas e não o prazer ou o desprazer, certo ou errado. É a verdade e vive de acordo com a verdade. Vive de acordo com a verdade objetiva e vive de acordo com a verdade subjetiva e vai trilhando o caminho dessa verdade. Se minha verdade objetiva está se passando dessa maneira, o que está acontecendo dentro de mim, o que está acontecendo dentro do meu interior, que está fazendo com que se manifeste essa verdade objetiva? A pessoa vai buscar a verdade. Agora, um OBS. Como que uma pessoa começa o caminho do autoconhecimento? E como que uma pessoa desperta para o autoconhecimento? Como? O princípio é viver de acordo com a verdade, com a realidade objetiva, com a realidade subjetiva. Viver de acordo com isso. Agora, o que faz uma pessoa alienada começar a buscar a verdade? O que faz? Como? Que situações acontecem? 95% dos casos acontece a seguinte coisa. 95% dos casos. Qual é? 95% dos casos, qual é? Quando o sofrimento fica insuportável. Porque o que acontece? Quando a gente vive fantasias, a gente está vivendo ilusões. E se a gente está vivendo ilusões, é porque a gente está negando a realidade. Quem assistiu a live de uma aula de ontem vai entender isso. Quando a gente nega a realidade, a gente está sofrendo.
quando a gente resiste à realidade, quando a gente foge da realidade, só isso é o próprio arquétipo do sofrimento. Negar a realidade, fugir da realidade. Se uma pessoa não vive a verdade, de acordo com a verdade, e foge disso, resiste a isso, nega isso, ela está sofrendo. Então, essa pessoa, ela vai precisar cada vez mais, cada dia mais, cada ano mais, cada encarnação mais, fazer mais força para negar a realidade. Ela vai criando camadas de ilusões, ela vai criando camadas de sankara, de memória, para ela fugir da realidade, para ela negar a realidade. E pessoal, cada vez que a gente vai criando níveis de sofrimento, a gente vai precisando cada vez mais de quê? Energia vital para isso. A gente vai precisando gastar cada vez mais energia vital para a gente viver na ilusão. Porque a ilusão é uma mentira. Quem conta uma mentira vai precisar cada vez de mais 1000 mentiras para manter uma mentira. Então a gente vai precisar de cada vez mais ilusões, justificativas e vitimismos cada vez mais inteligentes e intensos para a gente não viver de acordo com a verdade. E isso vai criando níveis de sofrimento. Vai chegar uma hora, pessoal, que o sofrimento fica insuportável. Que é quando acontece o quê? Doença. Crise financeira, a pessoa perde emprego, perde o trabalho, dívida. A pessoa está num casamento, divórcio. Acontece diversas coisas na vida dessa pessoa que o sofrimento fica insuportável. E aí ela não tem outra opção a não ser encarar a verdade, porque a verdade está tão na cara da pessoa que nem a história que eu contei ontem da senhora que eu conheci, que descobriu o câncer, e quando ela descobriu o câncer, caiu a ficha, não dá mais para viver na ilusão. A verdade se tornou tão factual e foi um factual tão grande que não tinha mais como fugir. Sabe, você está casada, e aí o sofrimento começa a ficar insuportável, que leva para o casamento, pede o divórcio, e aí daqui a pouco você recebe o divórcio e cai a ficha. O sofrimento fica insuportável. As pessoas chegam num nível de sofrimento tão alto que o negócio fica tão na cara. A saúde mental deteriora, aí vem ansiedade, depressão, pânico, burnout, e esquizofrenia, e bipolaridade, e tal, não sei o que, e taxa de remédio, e tenta remediar, e tenta fazer de tudo, e vai tentando ali tamponar aquelas coisas. Chega um momento que a panela de pressão da ebulição, que causa diversos tipos de consequências na vida objetiva e subjetiva, que a pessoa não tem outra opção a não ser olhar para a verdade. Tipo, imagina uma pessoa com câncer fingindo que não está com câncer. Essa pessoa vai ter que fazer mais força ainda para viver uma psicose. A pessoa vive uma psicose. Então imagina uma pessoa que recebe divórcio e rejeita o divórcio. Apesar de ter muitas pessoas que fazem isso. Mas não dá para não encarar a realidade. Tem pessoas que mesmo assim ainda tentam fingir que nada está acontecendo. Vai criar mais um nível de sofrimento e vai para a próxima encarnação e vai continuar aquilo. – 95% dos casos das pessoas que começam a querer viver pela verdade é porque o sofrimento ficou insuportável. Chegou um momento que não dá mais para não olhar. Muitas pessoas estão precisando desse conhecimento e vocês precisam falar desse conhecimento com as pessoas também. Porque esse é o segundo motivo que faz uma pessoa despertar. Que eu diria que apenas 5% das pessoas despertam para o autoconhecimento através disso que eu estou falando para vocês. Através do que, Henrique? Através do exemplo. Apenas 5% das pessoas despertam pelo exemplo. Mas por quê? Porque poucas pessoas vivem de acordo com a verdade. Pouquíssimas pessoas já vivenciaram a verdade suprema, que é Deus, vácuo quântico, o nome que vocês quiserem dar aí para esse campo de energia, esse campo de infinito de sabedoria e inteligência. Apenas 5% das pessoas despertam porque elas têm um exemplo de uma pessoa que vive a verdade, como Jesus viveu, como Babaji vive, como outros mestres e mestras também viveram.
A gente entusiasma as pessoas a viverem de acordo com a verdade quando a gente vive de acordo com a verdade. Quem aqui, depois que, sei lá, começou a seguir esse perfil, ou entrou no mente consciente, e aí começou a ter mais responsabilidade, autorresponsabilidade, e começou, de fato, a viver de acordo com a verdade, com a realidade? Quantas outras pessoas ao redor de vocês não começaram a fazer o mesmo? De maneira, às vezes, até meio instintiva, assim, sabe? Por exemplo mesmo. A gente desperta as pessoas quando a gente se torna um exemplo da verdade. Tipo, a minha vida tá um caos. Tá mesmo. Tá um caos e eu sei porquê. E eu tô buscando entender, eu tô buscando mudar. E a pessoa, tipo, olha, caraca, tu tá assumindo isso. Exatamente, porque essa é a verdade. E a outra pessoa fica, caraca, não, porque essa é a verdade. Ah, mas Henrique, e as pessoas que não estão preparadas para a verdade? Eu já postei sobre isso, eu vou postar de novo. A gente precisa ajudar as pessoas a lidarem com a verdade e não ludibriar a verdade, maquiar a verdade. A gente precisa sentar com as pessoas e falar assim, ó, a verdade é essa aqui. Vamos lidar com ela juntos. E não, tipo, não vamos falar não vamos tocar nesse assunto, não, ele não vai saber lidar com a verdade, não, ele não vai, não, ela não vai, não pode, não quer, não sei o que lá, não. A gente tem que auxiliar as pessoas a viverem de acordo com a verdade, dando a verdade de uma forma que a pessoa vai conseguir naquele momento. Em vários momentos de terapia, eu falo a verdade de acordo com como ela consegue entender. Eu não maqueio verdade para ninguém. Eu acho que se vocês já me seguem aqui, já estão lá no Mente Consciente, vocês sabem muito bem disso. Eu não maqueio verdade. Isso não significa que eu vou falar a verdade objetiva de uma maneira grosseira ou estúpida. Mas eu não maqueio verdade. Eu posso falar pouco, mas eu não dou a entender verdade. Eu falo a verdade. Ou pelo menos aquilo que está óbvio. Estou falando das verdades objetivas. E muitas vezes eu mostro as dinâmicas das verdades subjetivas que estão acontecendo naquela pessoa. Por quê? Porque eu conheço as dinâmicas da mente humana. A pessoa está com raiva. Eu conheço a dinâmica da mente humana que leva à raiva. Então eu falo, o que você não está aceitando na sua vida? Qual a situação que aconteceu na sua vida que você rejeita até hoje? Aí a pessoa fica tipo, uou! Como é que você sabe disso? Eu falei, porque essa é a dinâmica da mente humana. Se você está com raiva, porque essa é a dinâmica que está acontecendo. Essa é a verdade. Raiva, dinâmica mental da raiva. Então, o que está acontecendo? Está você fazendo manifestar dentro de você a raiva. Ansiedade. Eu sei a dinâmica mental da ansiedade. Inclusive, foi o tema de uma aula do Mente Consciente recente, a dinâmica mental da ansiedade. Qual é a dinâmica mental da ansiedade? Essa. E eu falo, o que está acontecendo na sua vida que você está fazendo isso dentro de você? E a pessoa fica tipo, não sei o quê. Ou tipo, caraca, é verdade. Eu não estou jogando a verdade na cara da pessoa, eu estou mostrando a verdade das dinâmicas mentais. Cada pessoa pega para si e vai trabalhar. Caraca, a dinâmica mental da ansiedade é essa. Eu tenho ansiedade. Então, o que está acontecendo dentro de mim que está manifestando essa dinâmica? Essa dinâmica está acontecendo dentro de mim. Eu preciso entender qual é a minha dinâmica, minha individual, que está fazendo manifestar como ansiedade. Aí a pessoa vai, tipo, é que é verdade, aquilo ali, que aconteceu, aquilo outro, papapá, bbb. Ela vai trazer para dentro de si. Ela não vai buscar estar certa. Ela não vai buscar prazer. Ela vai buscar a verdade. Essa é a dinâmica mental que está acontecendo. Qual é o meu contexto dentro dessa dinâmica? A pessoa não vai buscar justificar estar sentindo ansiedade. Ela vai buscar entender a verdade da dinâmica mental que está acontecendo dentro dela, que está manifestando a ansiedade. Quem está no caminho do autoconhecimento não busca justificativa, busca verdade. Isso não significa que não exista justificativa, mas ela não busca justificativa. Eis a diferença de quem está no caminho do autoconhecimento e quem não está. A justificativa se torna uma consequência da busca pela verdade e não a causa. Está acontecendo isso na minha vida, eu vou buscar uma justificativa. Não, eu vou buscar a verdade. E a verdade vai mostrar a justificativa. Então, verdade,
como o princípio do autoconhecimento, da maturidade espiritual. A verdade, quando uma pessoa vive buscando a verdade, de acordo com a verdade, essa pessoa ela está amadurecendo espiritualmente. Quando uma pessoa começa a buscar autorresponsabilidade pela vida que ela está vivendo, ela está amadurecendo egoicamente. E essa pessoa só vai conseguir transcender o ego quando o ego estiver maduro. Tem uma live, tem 3, 4 aulas no Mente Consciente só falando sobre essa dinâmica de amadurecimento do ego e transcendência do ego. O que é iluminação espiritual? Na minha visão, eu explico lá nessa aula do Mente Consciente também. E digo mais, o ego está envolvido na iluminação espiritual. A dissolução do ego, não é dissolução do ego. Vocês vão entender lá no Mente Consciente. Agora eu vou tirar dúvidas sobre a aula de hoje. A aula de hoje que foi o princípio do autoconhecimento, ou maturidade espiritual, e o princípio da maturidade egóica, ou individual. Vou tirar dúvidas sobre esse tema e também vou tirar dúvidas de quem mais estiver aí. Até que ponto a terapia é necessária para o autoconhecimento? Ajuda muito se o terapeuta está no caminho do autoconhecimento. Porque por que a psicologia, por exemplo, e a terapia, né, acadêmica, a psicologia, hoje em dia, ela está ficando tão... as pessoas estão falando tão mal, ou elas não estão mais gostando tanto? Porque os terapeutas não estão vivendo de acordo com a verdade. Os próprios terapeutas não estão no caminho do autoconhecimento. Como é que você vai ajudar terapeuticamente uma pessoa a descobrir a verdade se você não vive de acordo com a verdade? Então a terapia é necessária, por exemplo, para a pessoa que está no início do caminho do autoconhecimento, ou quando o sofrimento está insuportável, mas ela não sabe o que fazer. A terapia ela é muito legal, ela é muito boa em vários sentidos. Pô, mesmo se você estiver no caminho do autoconhecimento e você conseguir o merecimento de fazer terapia com uma pessoa que também está no caminho do autoconhecimento, vivendo com a verdade, cara, a terapia assim, ela vai a pompa. Ela é passos largos dentro de amadurecimento, tanto individual quanto espiritual. Vai a passos largos a terapia e a própria pessoa. Agora, qual é o problema de hoje em dia? Que os terapeutas eles estão querendo simplesmente reafirmar as próprias ideologias, as próprias crenças. A terapia acadêmica, de uma maneira geral, hoje em dia, é um reforço de crença. A pessoa já chega na faculdade com as suas próprias ideologias, com as suas próprias crenças pessoais, e elas não vão estudar a si mesmas. Elas vão estudar uma forma de burlar a psique humana para manter as ideologias, para manter as suas crenças. Tipo, eu vou para a faculdade não para me conhecer, para estudar teorias, temas e trocar ideias, compartilhar experiências. Eu vou para a faculdade para reafirmar aquilo que eu já, com aquilo que eu já cheguei na faculdade. Então a pessoa entra na faculdade com uma determinada ideologia, crença, etc. E ela sai da faculdade com várias justificativas para reforçar aquilo ali. E não para questionar a si mesmo. E aí vai chegar na clínica, vai chegar na escola, vai chegar nos diversos lugares. Essa pessoa vai fazer o quê? Ela não vai buscar a verdade. O paciente, o cliente, a pessoa vai chegar no set terapêutico, vai falar uma coisa, vai mostrar uma experiência que é diferente daquilo que o terapeuta acredita, da ideologia. A pessoa não vai buscar entender a verdade subjetiva daquela pessoa. Vai fazer uma forma de fazer acreditar que a pessoa está errada. Ou simplesmente botar a sua ideologia como a melhor. E não entender. O terapeuta hoje em dia comete muito equívoco de querer convencer as pessoas. Conhecimento, pessoal, não é convencimento. A pessoa não vai conhecer a si mesma se convencendo de alguma coisa. A própria pessoa precisa fazer a caminhada dela individual. A caminhada de autoconhecimento é individual. A busca pela verdade, pessoal, interna é individual. A gente pode caminhar em grupo. O grupo é importante. É importante uma referência, um professor, uma professora que viva de acordo com a verdade. E é importante também, sim, um grupo que busquem a verdade em grupo. Mas a caminhada interna, ela é individual.
Então, convencimento não é conhecimento. A gente pode ajudar a entusiasmar as pessoas para que ela comece a busca individual. E depois que ela começar a busca, ela anda junto. Mas o que é terapia? Qual é o perigo da terapia? Quando o terapeuta não vive de acordo com a verdade. Quando o terapeuta não está no caminho do autoconhecimento. O terapeuta simplesmente quer convencer a pessoa e reforçar suas próprias ideologias e crenças. Aí isso se torna um problema. E eu falo logo, percebeu isso dentro da terapia, cara, ou já manda, já fala logo, ou já mete o pé, porque dali para pior. Dúvida da aula. Quando assumir a nossa responsabilidade e o porquê de tal problema, o que fazer para mudar, quais as ferramentas. Essa que é a beleza do autoconhecimento. O pulo do gato do autoconhecimento é que a gente não precisa trabalhar nada de bom dentro de nós. Tudo de bom já somos nós. A gente só precisa tirar aquilo que está atrapalhando. Se sua vida hoje não está próspera, não é porque você precisa trabalhar a prosperidade. Você precisa tirar, você precisa soltar aquilo que está impedindo a prosperidade. Então, quando a gente assume a responsabilidade, sabe o porquê do problema, o que a gente pode fazer para mudar? Solta o que está atrapalhando. Só isso. A beleza do autoconhecimento é porque é muito simples. Quanto mais a gente vai conhecendo a nós mesmos, a gente vai percebendo o quão boa, por natureza, a nossa natureza é. Então, a gente não precisa trabalhar nada de bom. A gente só precisa tirar, soltar aquilo que está nos limitando, as crenças que estão nos limitando, as memórias do passado que limitam o nosso caminhar. A gente não precisa fazer nada para trabalhar, para ser feliz. Eu preciso fazer isso para ser feliz, eu preciso fazer aquilo outro para ser feliz, sabe? Eu preciso só depois que eu me formar que eu vou ser feliz, depois que eu casar, depois que eu tiver filho, depois aquilo. Não. A gente só precisa tirar o que está na nossa mente naquele momento que está impedindo a felicidade, que está impedindo a paz. Essa que é a beleza do autoconhecimento, que ele é muito simples. Então, quando a gente está consciente daquilo que está nos bloqueando, o bloqueio se dissolve. Se a gente está consciente daquilo que existe dentro de nós, de crenças, de paradigmas, de memórias, etc., se a gente está consciente disso, isso já não está mais bloqueando a gente. E a gente começa a prosperar em todas as áreas da vida. Henrique, não consigo prosperar na minha relação. Não consigo viver uma relação com alguém, meu casamento, meu namoro, não estou conseguindo prosperar. Vocês vão perceber o seguinte: existe algo dentro de vocês, uma verdade subjetiva, que está manifestando essa verdade objetiva, externa. A gente não precisa trabalhar alguma coisa dentro de nós, no sentido de fazer esforço para prosperar na relação. A gente precisa estar consciente e soltar o que está impedindo isso. Quais as crenças do passado, os paradigmas do passado, os pensamentos do passado, aquilo que meu pai queria de mim, minha mãe queria de mim, ou seja, aquela honraria toda que a gente faz, aquilo que a gente acredita da vida, a gente só precisa soltar isso. Essa que é a beleza do autoconhecimento. E que demora um pouco, eu vou ser sincero, demora um pouco para entender isso. Demora um pouco para entender que o autoconhecimento é muito simples, que as coisas boas da vida são muito simples. A gente que foi habituado a achar que tudo é muito difícil, que a gente precisa se esforçar, que a gente precisa trabalhar, sabe? Que a gente precisa, que a vida tem que ser trabalhosa, tem que ser difícil para conseguir as coisas boas. O autoconhecimento é o contrário disso. A gente não precisa se esforçar. A gente precisa simplesmente aprender a vibrar na frequência certa. E a frequência certa, dentro de nós, já existe. A gente não precisa se esforçar para vibrar alto. Se a gente está se esforçando para vibrar alto, é porque tem algo que está impedindo isso de acontecer. Então a gente só precisa estar consciente do impedimento. Não se esforçar para vibrar mais alto. Simplesmente tirar o que está bloqueando. Solta. O caminho do autoconhecimento é um caminho do desapego, não um caminho do esforço.
Comentário muito legal aqui da Cida. Aconteceu comigo isso. Chegou um momento que a terapia acadêmica não me ajudava mais. O que você acha da bioenergética? Que é uma matéria não tão acadêmica assim, mas a gente aprende na academia. Pessoal, não importa a porta. Não se atenham à porta. O mais importante é o porteiro. O que você quer dizer com isso, pessoal? O mais importante é o porteiro. É quem vai abrir a porta e não a porta. O mais importante não é a ferramenta, não é a terapia, a forma terapêutica, é quem está guiando o processo. Se a pessoa vive no autoconhecimento, não interessa se a pessoa é da bioenergética, TCC, psicanálise, a abordagem centrada na pessoa, não interessa isso. A pessoa ela vai fazer um excelente trabalho, independente da ferramenta, independente. Pessoal, já conheci pessoas que trabalhavam com astrologia e estão no caminho do autoconhecimento e fazem trabalhos maravilhosos com astrologia. Com tarô, alguém perguntou de tarô é a mesma coisa. Se a pessoa busca a verdade, cara, a pessoa vai ajudar a outra no caminho do autoconhecimento jogando tarô. A questão não é a ferramenta. Tudo pode ser terapêutico se a pessoa que está utilizando a ferramenta estiver no caminho correto e sério do autoconhecimento. Então, bioenergética, TCC, biodinâmica, sei lá, Theta Healing, Reiki, tarô, isso é o de menos. O importante é a pessoa que vai me guiar nesse processo está madura espiritualmente o suficiente para viver a verdade? Ela vive a verdade, ela busca a verdade na própria vida dela individual, para que eu possa também viver dessa maneira, para que eu possa buscar isso para mim também, ela vai me guiar nesse processo, porque se ela não vive dessa maneira, nem na própria vida individual, como é que ela vai me guiar nisso? Ela simplesmente vai me ajudar a criar mais ilusões, vai reforçar as minhas ilusões. Por isso que hoje em dia, por exemplo, eu sempre falo, conhece o terapeuta, a terapeuta, psicólogo, a psicóloga, antes de você começar o trabalho terapêutico. Vai lá na rede social, vê se a pessoa tem Instagram. Obviamente que às vezes tem pessoas que não tem, e tudo bem também, tá? Mas se tiver, vai lá, dá uma olhada, vê o que a pessoa fala, vê a forma como ela fala, vê como ela responde caixinha de perguntas, vê como é que ela percebe a realidade, se ela cria ilusões, se ela diz coisas desconfortáveis, coisas que muitas vezes não são aceitas socialmente, porque quebra as ilusões das pessoas. Então vai buscar isso, começa a perceber isso. Mas a pessoa não tem Instagram, mas eu gostaria de conhecer mais. Beleza, marca lá uma primeira sessão, uma segunda, vai observando isso, sabe? O mais importante, pessoal, é o porteiro. É a porteira, não a porta. É quem vai guiar vocês nesse processo. Foi o que eu falei, como achar esse profissional. Dei várias dicas, mas vocês vão precisar descobrir por vocês mesmos. Vocês vão precisar ter discernimento, né? Tem um mestre chamado Nisargadatta Maharaj, que ele falava: o maior sinal de maturidade espiritual é a arte do discernimento correto. A gente sabe que a gente está amadurecendo no caminho espiritual quando a gente começa a discernir corretamente na vida. Quando a gente começa a ter o discernimento correto na vida. A gente consegue começar a discernir o que é verdade do que é mentira. A gente começa a discernir o que é verdade e o que é uma ilusão. Pessoal, ter esse amor pela verdade, sinceramente, conheço pouquíssimas, raríssimas pessoas que vivem, que têm esse amor pela verdade. Tipo assim, nossa, eu recebi esses dias uma mensagem de uma menina que ela, tipo assim, Henrique, nossa, há um mês atrás eu te falei que eu não queria mais me vingar das pessoas que me fizeram mal no passado, que é um tema da vida dela. E ela falou assim pra mim, hoje, inclusive ela tá no mente consciente. E ela falou assim pra mim, hoje eu percebi que o que eu falei pra você, eu achava que era verdade, mas era ilusão. Eu fui fazer uma aula de yoga hoje e eu senti tanta raiva das pessoas do meu passado e eu percebi que eu ainda quero me vingar delas. Então, ela falou assim, eu falo isso pra você de uma maneira até envergonhada, mas essa é a verdade.
Olha que coisa bonita que essa menina me disse. Eu me sinto até envergonhado de falar isso, porque eu falei pra você que eu não queria mais me vingar. Mas a verdade, ela foi num nível mais profundo da verdade dentro de si. Mas a verdade é que eu ainda sinto raiva, e eu pude sentir isso hoje. Então eu ainda tenho que trabalhar isso dentro de mim. Tenho vergonha de falar isso, mas essa é a verdade. Cara, olha esse amor pela verdade. Esse amor que a pessoa tem pela verdade. Henrique, depois que passamos a compreender nós mesmos, começamos a sentir mais compaixão pelas pessoas? Depende. Se nesse processo de conhecer a si mesmo, você começa a sentir compaixão por si mesmo, é isso que você vai levar para as relações. Não se trata das outras pessoas, se trata de nós mesmos. As relações sociais nada mais são do que reflexo das nossas relações internas. Então, se você sente compaixão por você mesma, se no trabalho de autoconhecimento você começa a sentir compaixão por você mesma, tipo, eu tenho as minhas questões e eu vou acolher as minhas questões. Eu não vou ficar me chicoteando porque eu tenho questões a resolver. Eu vou acolher elas e eu vou trabalhar para melhorá-las. Vou soltar o que está dentro de mim, que está impedindo a minha vibração alta. Se você chega a esse nível de compaixão interna, é isso que você vai levar para as pessoas. Então, dentro do autoconhecimento, os outros são apenas referências. Mostram o nosso referencial interno. As relações sociais são importantes porque mostram como que está o nosso interno. Se você está julgando as outras pessoas, quem está no caminho do autoconhecimento, da verdade, já sabe, eu estou julgando a mim mesmo. Se eu estou julgando o próximo, porque eu julgo a mim. Eu simplesmente estou projetando externamente a uma dinâmica que está acontecendo dentro de mim. Então, se eu julgo o próximo, é porque eu estou julgando a mim. Aí vem o autoconhecimento. Por que eu estou me julgando? O que existe dentro de mim que eu não aceito? Aí, esse é o trabalho do autoconhecimento. Viver as relações sociais para trabalhar e lapidar dentro de si. Não tem aquela frase de Rumi? Ontem eu era inteligente, queria mudar os outros. Hoje eu sou sábio e quero mudar a mim mesmo. Quem está no caminho do autoconhecimento para de querer mudar os outros e começa a mudar em si, começa a lapidar a si. Busca a própria pessoa vencer o mundo e não vencer os outros. O que é vencer o mundo? É vencer os outros na base do convencimento? Não, vencer o mundo é quando eu venci as minhas tendências que me mantêm preso a esse mundo. Quando Jesus disse, eu venci o mundo, não é que ele se estapeou com o mundo e venceu. Não, ele venceu as tendências dele internas. Ele venceu o ódio, ele venceu a raiva, ele venceu o medo, ele venceu o apego. Ele venceu tudo isso que o mantinha preso na roda de samsara. Eu venci o mundo. Não existe nada mais do mundo de ruim dentro de mim. Eu vivo agora com o Pai, né? Eu vivo agora no reino dos céus. Por isso que ele disse, eu venci o mundo. Porque ele entendeu o caminho do autoconhecimento, o caminho da verdade. Não tem que mudar ninguém, eu tenho que mudar a mim mesmo. Henrique, como faço para não ficar mal quando alguém do nosso convívio te faz mal e não posso me afastar? Ninguém tem a capacidade de nos fazer bem e ninguém tem a capacidade de nos fazer mal. Se essa pessoa está te fazendo mal, é porque ela está revelando uma coisa dentro de você que faz você se sentir mal. Eu já convivi, pessoal, com pessoas, assim, pessoas completamente inconvenientes. Eu já convivi com pessoas, assim, vocês não têm noção. E eu não ficava mal. Quando eu fazia faculdade de Direito, eu já fiz faculdade de Direito, eu estagiava num órgão público que tinha uma senhora, era uma senhora, já velha, assim, sabe? E ela me odiava. Tipo assim, ninguém sabe por que exatamente, mas ela não gostava de mim. E ela ficava falando mal de mim pros outros, nas minhas costas, na minha cara mesmo. Eu tinha duas chefas. Eu tinha duas doutoras que eram minhas chefas diretas, assim. E ela falava mal de mim, me criticava na frente de todo mundo, para as minhas duas chefas. Só que eu já estava lá um tempo já, e assim, eu fazia um bom trabalho, e eu nem respondia, eu ficava quieto. E essas minhas duas chefas, elas gostavam muito de mim, elas eram muito engraçadas. Quando eu estava sozinho com elas chegavam assim para mim, Henrique, cara, essa mulher fala tão mal de você, assim, tipo, ela te esculacha tanto e tu não responde nada.
tu fica quieto. Tipo assim, é como se ela tivesse invisível para você. Tipo, você olha, você continua fazendo o teu trabalho, e você continua fazendo um bom trabalho, e tipo, a gente consegue perceber que não te afeta emocionalmente de maneira nenhuma. Como é que você faz isso, sabe? Eu falei, só não me incomoda, tipo, eu olho pra ela e eu sinto compaixão, tipo, cara, é uma senhora que deve ter vários problemas na vida, família, etc. Não vou transformar a vida da pessoa numa coisa pior, não. Deixa ela. E eu nunca me importei. E aí teve um dia que aconteceu uma coisa bem rara, que ela chegou na sala e só tinha chegado eu. É uma coisa rara de acontecer, porque geralmente as doutoras já estavam lá. E aí ela chegou logo depois de mim, eu estava fazendo meu trabalho, ela chegou uns minutos depois. Quando ela chegou, ela começou, porque não sei o que, você... E eu, pela primeira vez, eu senti uma inspiração de falar alguma coisa. Eu tive a inspiração de que eu deveria falar alguma coisa. Foi a primeira vez que eu senti. E eu senti, inclusive, as palavras e a vibração que eu deveria falar essas palavras. Eu esperei ela acabar de falar, eu olhei nos olhos dela e falei o seguinte: por que você faz isso comigo? Eu só falei isso. Por que você faz isso comigo? E eu falei assim, numa paz, numa tranquilidade, numa compaixão muito grande. Eu olhei no olho dela e perguntei: por que você faz isso comigo? Ela começou a chorar, ela desabou a chorar. Ela começou a chorar, pegou as coisas dela e foi embora. Nunca mais voltou. No dia seguinte, a minha chefa disse que ela tinha pedido transferência. Ela saiu e não voltou mais. Aí a minha chefa veio falar: Henrique, fulana pediu transferência. Então, por mais que existam pessoas inconvenientes, chatas, quem está no caminho do autoconhecimento, essas pessoas se tornam professoras. Quem está no caminho do autoconhecimento busca a verdade. Quem está se sentindo mal sou eu. Então eu preciso olhar para dentro de mim e ver o que está acontecendo dentro de mim que está me fazendo se sentir assim. Não é a outra pessoa que tem que mudar. Sou eu que preciso me fortalecer. O que está acontecendo dentro de mim que me mantém nesse lugar de imaturidade? Que dá o controle da minha vida, que dá o meu controle emocional, o meu domínio emocional para as outras pessoas. Fulano fez isso, eu me senti mal. Por que fulano tem esse poder sobre mim? O que me faz ficar nesse lugar de dependência emocional diante de pessoas que nem querem o meu bem? Esse é o caminho da verdade, esse é o caminho do autoconhecimento. Não é tipo, sabe, a outra pessoa está me fazendo mal, como não ficar mal, sabe? Como me fortalecer? O caminho do autoconhecimento é trazer para si essa autorresponsabilidade. Quem está mal sou eu. Quem tem que se resolver com isso sou eu que estou me sentindo assim. Então como é que eu faço para me fortalecer emocionalmente? O que está acontecendo dentro de mim que me faz me manter nessa imaturidade? Aonde a minha mente se fragmentou, que não conseguiu amadurecer, que eu não consegui amadurecer? Aonde eu estou preso na infância, onde eu estou presa na infância? Esse é o caminho do autoconhecimento. Por hoje é só, tá? Deus abençoe, gratidão pela presença, que os mentores possam nos abençoar nesse momento, abençoar nossa família, nossa vida, nosso corpo, nossa mente. Que nos sintamos abençoados nesse momento. Me sinto muito abençoado de ter vocês aqui comigo nessa caminhada em conjunto. Me sinto muito abençoado. Que vocês possam se sentir abençoados também nesse momento. Tá bom, pessoal? Um beijo e até a próxima.